Olá, boa noite. Vamos dar início aqui a nosso encontro para falar sobre orientação parental. Um encontro que a gente tem todas as terças-feiras às 8 horas da noite, um encontro marcado para bater um papo sobre orientação parental. Tem muito interesse, a gente percebe que toda vez que a gente faz algum vídeo aqui sobre temas relacionados à tecnologia, tem muita mobilização, porque é um tema que tem nos atravessado de uma forma muito impactante e sobre o qual a gente ainda não sabe lidar. E essa é uma questão que chega muito na clínica pra gente. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço aqui no Orientando Famílias. Nosso objetivo aqui é sempre falar sobre orientação parental de uma forma fundamentada, ética, vinculada à ciência psicológica, e para que vocês tenham cada vez mais segurança de ocupar esse papel, de estar orientando pais, e que vocês possam viver disso, viver da psicologia clínica, viver da orientação parental clínica também. Hoje a gente vai falar sobre... Eu lancei logo um nome bem assim... polêmico, sobre quais as pessoas não conhecem, não sabem exatamente o significado, que é tecnoferência. Vocês já ouviram falar neste termo por aí? Se não, vamos falar sobre ele hoje. Bom, então, pega aí papel, caneta, para que vocês consigam aproveitar ao máximo esse nosso encontro. Dado todos os recadinhos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui comigo. Acho que esse é um tema que atravessa muito, né? Não apenas nós como profissionais, mas também como pais, como mães. Nós todos habitamos esse mundo digital e somos impactados por ele, né? Mas hoje eu queria propor uma reflexão. Eu tenho estudado muito esse tema. Eu vou fazer uma palestra super importante sobre esse tema. E eu tenho estudado ele a partir de diversos... a partir de diferentes perspectivas, né? Mas, obviamente, com esse meu olhar da parentalidade. O que a gente ouve, né? A grande crítica que a gente ouve é sobre esse uso excessivo, desregulado pelas crianças e pelos adolescentes. E isso caindo no colo dos pais, como responsabilidade dos pais, que de fato mas de uma forma, o que a gente vê hoje nas redes é de uma forma muito culpabilizadora, né? A gente colocando isso de uma forma muito... E culpar, de fato, não ajuda os pais a pensarem em uma nova forma de fazer ou a refletirem sobre o que eles estão fazendo e o que eles podem fazer de diferente, né? Então, o meu convite é sempre olhar para essa parentalidade, olhar para a forma também que como eles também são impactados por essa tecnologia, o que traz essa falta de conexão, que eu acho que o cerne da questão tá justamente nessa falta de conexão. Então, que conexão é essa que a gente espera entre pais e filhos? Isso que a gente vai discutir hoje. E a tecnoferência, que é esse tal termo que vocês aí nunca ouviram falar, é um termo hoje utilizado na ciência. Ele foi proposto por num artigo que fala sobre esse tema de uma profissional que discorre muito sobre o tema da tecnologia, enfim, como isso influencia crianças e adolescentes. Mas já é utilizado também aqui em alguns artigos brasileiros, trazendo essa tradução literal da palavra utilizada no inglês, que é tecnoferência, ou seja, é a interferência da tecnologia nas relações. E aí a gente vai falar sobre a tecnoferência nas relações entre pais e filhos. Portanto, essa é a explicação sobre a palavra e por que ela entrou aqui na nossa live, tá?
Então a gente ouve muito falar sobre o uso dessa tecnologia por crianças e adolescentes, né, o que de fato é muito preocupante e a gente precisa urgentemente discutir sobre isso, mas hoje eu queria trazer esse questionamento a partir do uso da tecnologia pelos pais e como isso atravessa a relação entre pais e filhos. Eu não tô aqui para demonizar os dispositivos, nem para colocar os pais num lugar de culpa. O nosso papel é criar esses espaços de escuta, de reflexão, a gente entender qual campo, né, que a gente está lidando, e por isso que eu gosto de trazer sempre esse olhar para esses pais, um olhar mais compreensivo no sentido de entender o contexto que essa parentalidade está envolvida e por que dessa falta de conexão que a gente ouve tanto. Por que os pais eles estão sendo afetados pela tecnologia? Por que a relação e a parentalidade está sendo afetada pela tecnologia? Esse é o ponto que eu queria trazer aqui hoje com vocês, tá? Então, é muito comum aí a gente ouvir dos pais: o meu filho tá muito agitado, a gente não tem mais tempo junto. Mas quando a gente vai investigar a fundo ali com aquelas famílias, e é importante que a gente investigue como é a utilização dessa tecnologia, não só pelas crianças, mas também pelos pais. Porque hoje a gente usa o nosso telefone celular para tudo, né? Então, muitas vezes os pais não estão ali jogando algum joguinho, eles estão ali ou trabalhando, ou eu posso falar por mim mesma, assim, tudo eu decido aqui pelo telefone, né? Então, às vezes eu tô com as minhas filhas e elas falam: porque você tá aí no Instagram. Não tô no Instagram, eu tô resolvendo o remédio do cachorro que precisa ser entregue lá na minha casa, na serra. Ou eu tô resolvendo uma questão aqui para sua festinha de aniversário. Então, tudo a gente resolve ali através da tecnologia e é muito mais fácil a gente resolver. Não tem mais, por exemplo, assim, eu preciso de um telefone fixo para resolver essas questões. Então, em qualquer momento do dia, eu posso lançar a mão do meu celular e resolver tudo que eu tenho para resolver. A gente tá muito... Meu marido que fala isso, né? Que esse problema todo surgiu principalmente quando começa a mudar o tipo de comunicação marcado pelo e-mail, né? Que foi lá, né, o início dessa comunicação digital, em que antigamente você, para falar com uma empresa ou para você demandar algum serviço de alguém, você precisava ligar de um telefone fixo. Esse telefone tinha que estar livre, ou seja, se desse ocupado eu teria que ligar em algum outro momento ou esperar meia hora que aquele telefone está ocupado para tentar ligar novamente para dar uma demanda de trabalho. Hoje em dia, uma pessoa que está ali em frente ao computador, ele recebe pelo menos 50 e-mails a cada 10 minutos. Então, são 50 demandas que precisam ser dado conta. Então, estou trazendo um pouco isso para mostrar que a tecnologia, ela interfere as relações, e isso já não está mais em campos, em contextos separados, né? A tecnologia, o trabalho, né? Tudo está muito misturado com as relações familiares e com, né, atravessando ali as relações entre pais e filhos. Então, voltando um pouquinho, a gente vai falar um pouco dessa interferência ali, né? Desse pai que tá ali com a criança, tá ali prestando atenção em algo que ela tá mostrando e de repente recebe uma notificação do trabalho e fala: não, filho, peraí que eu tenho que responder, é o trabalho. Então, hoje em dia, e a gente acaba passando essa informação de que o trabalho é algo primordial e que não pode ser, e que está à frente de qualquer coisa, né? Inclusive da minha relação com você. Então, isso, por mais que isso aconteça várias vezes, e isso acontecendo várias vezes em pequenas porções, a ciência já mostra que, ainda que isso não aconteça por muito tempo, essas pequenas porções também afetam a relação entre pais e filhos. A gente já tem muitos estudos sobre esse tema, então eu vou trazer aqui alguns estudos e depois eu posso até deixar as referências para vocês. Tá? Então, o objetivo da nossa live é justamente abrir esse espaço de reflexão de como a nossa relação é aí influenciada, né? De como maternar, de como paternar
é influenciado, de como o cuidado é influenciado e atravessado por essa tecnologia. Então, são essas tecnoferências, justamente são essas pequenas interrupções de interação que podem acontecer de uma forma ampla, podem acontecer em pequenas doses, mas que são e que interferem na relação de qualquer forma. Então, alguns estudos sobre esse tema mostram que uma meta-análise, por exemplo, que eu li sobre esse assunto, mostrou que essa tecnoferência ela está associada tanto ao aumento do uso de telas ou ao aumento do uso problemático de telas por crianças e a maiores níveis de comportamentos internalizantes e externalizantes, ou seja, tanto comportamentos mais relacionados à depressão, à tristeza, quanto aos comportamentos externalizantes de desregulação emocional, raiva. Então, a gente pensar que o uso da tecnologia pelos pais não afeta apenas a relação, mas também resulta ali num comportamento mais problemático da criança também, tá? Em 2025, teve um outro estudo com mães de crianças pequenas que identificou ali 4 perfis de uso de mídia. As mães que tinham baixo uso de tecnologia, que eram ali as que promoviam ambientes mais ricos em linguagens, mais ricos em trocas verbais com os filhos. A gente tem um estudo também sobre essa troca, sobre o desenvolvimento linguístico da criança, né, e como isso afeta esse ambiente. Eu vou falar um pouquinho dele mais tarde. E tinham aquelas que tinham um uso elevado e que apresentavam um comportamento menos responsivo, menos envolvido com a criança e que resultava em menos interações positivas. Então, tudo que a gente sabe e que efetivamente acontece, a ciência já mostra, já confirma pra gente o quanto que essas relações estão atravessadas e o quanto que isso é problemático, tá? A gente sabe também que muito do comportamento da criança, né, muito do padrão de uso da tecnologia, ele é modelado. Então, quando a gente vai estudar sobre moderação, a moderação do uso, já tem alguns estudos mostrando quais são os perfis de moderação que resultam em usos que melhoram o uso problemático da internet ou não. Então, a gente fala de uma moderação ativa, de uma moderação de co-uso, de uma moderação mais reativa, tá? E o que essas pesquisas mostram? Que, primeiro, que a moderação de co-uso talvez seja que é mais relacionada ao uso excessivo e ao comportamento problemático relacionado à tecnologia. E que o ideal, em termos de moderação, a Sandra falou aqui que viu uma postagem ontem falando de burnout tecnológico infantil. Conte-me mais, Sandra, o que significa esse burnout? Talvez seja esse comportamento que tende a dar um comportamento mais agressivo e mais desregulado, né? O que é comum, a gente pode perceber na gente mesmo um comportamento mais sem paciência, enfim, quando a gente está ali com uso excessivo. Então, eu estava falando do tipo de moderação, né? Quando a gente está falando em termos de moderação, o que as pesquisas mostram ser o mais útil para a diminuição desse comportamento problemático é uma moderação que restringe, ou seja, que é restritiva, que dá limites. O ideal é que isso seja feita com a criança sempre mais nova, né? Desde o início, esses limites sendo colocados desde o início do uso. E também que tenha uma moderação ativa, ou seja, uma moderação que converse com a criança sobre o uso problemático, que converse sobre os perigos da internet, que converse sobre estratégias de contenção desse uso, de contenção de comportamentos que são mais disruptivos ou situações que acontecem ali que costumam acontecer ali na internet, como os desafios, por exemplo, que exigem, né, que acabam trazendo um comportamento mais impulsivo da criança. Então, é muito importante conversar sobre esses temas. Eu tenho conversado muito dentro lá do
do Movimento Desconecta, que eu tô liderando lá na escola das minhas filhas, que a gente tem um grupo de apoio de pais, né? É um grupo de letramento, que é um grupo de WhatsApp com os pais da escola que são interessados por esse assunto. E é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo. Nós somos já uma geração que não tem a mesma intimidade, por exemplo, que os jovens têm com... E nem a mesma velocidade de saber tudo que se passa na internet. Portanto, é muito importante a gente ter esse fluxo de informações para que a gente possa conversar com os nossos filhos a respeito dos riscos. É claro que existem algumas plataformas que precisam ser de fato restringidas, mas na medida em que você dá um pouco de autonomia, é importante que você entenda sobre o que está sendo... o que está sendo ali vivido na internet, para que você tenha mesmo material para diálogo, para ajudar essa criança a pensar, a criar um olhar mais empático, a não cair em padrões disfuncionais de relação estabelecidas pela internet, que a gente sabe já que existe ali um padrão de como é que os abusadores atraem atenção, de quem são essas vítimas em potencial. Então é importante que os pais fiquem de olho e mais, que os pais tenham essa capacidade responsiva de compreender uma mudança de comportamento, de perceber uso excessivo no sentido dessa criança estar mais trancada no quarto ou não querer sair, né? Então, isso tem a ver com responsividade, com eu estar muito atenta e muito ligada nas emoções daquela criança, daquele adolescente. Só que quando eu faço uso disfuncional também, eu perco essa capacidade, porque eu perco muito de atenção nas relações. Esse uso excessivo, um mau uso das redes sociais, do telefone, de streamings, esse uso excessivo da tecnologia nos deixa mais distraídos da relação. Portanto, isso impacta diretamente a responsividade desses pais, ou seja, a capacidade de leitura, inclusive, e consequentemente, da conexão com os filhos, tá? Então, a gente sabe que... falei tudo isso porque eu estava falando sobre modelagem, sobre o quanto que esse padrão de moderação, de co-uso é prejudicial e o quanto que as crianças aprendem a partir da modelagem de comportamento. Então, se meus pais, eles estão cansados, aí você vira e fala assim: ai, filho, pelo amor de Deus, deixa eu olhar aqui no Instagram, eu tô super cansada. O que os pais estão ensinando para as crianças? Que aquele dispositivo ali, ou seja, que as redes sociais, são dispositivos de regulação emocional. Então, ou quando você vira para a criança e fala: ai, você tá muito agitado, vamos lá, vou te dar um pouquinho do iPad para você se acalmar. Você tá ensinando para criança, né, e sem perceber mesmo, sem ter consciência de que o uso daquele dispositivo pode ser um uso emocional, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com a modelagem. Deixa eu ler aqui o que a Sandra falou. Uma pesquisa em uma avaliação neuropsicológica, a criança não se encaixava em nada, e sim perfil de esgotamento, de irritabilidade. Perfeito, Sandra, que é muito o efeito do excesso de jogos, o excesso de informação no cérebro das crianças. Assim, o nosso mesmo não dá conta. O nosso não dá conta, é um excesso cognitivo absurdo que tem consequências num desgaste emocional de qualquer um, principalmente do cérebro de uma criança que não está preparada para toda aquela informação ao mesmo tempo, né? Então, um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje é compreender, ajudar os pais a compreender por que aquela criança, por que aquele filho faz, né, um uso disfuncional e qual é o tipo de envolvimento com as telas que interferem nesse humor, no sono, nas interações sociais,
né, num funcionamento geral da criança. É esse burnout que você me traz aí, Sandra, que muitas vezes chega pra gente na clínica e que os pais não sabem exatamente o que fazer com aquilo e que a gente precisa compreender como é esse uso dentro de casa, como é que é esse uso da criança, como é que é o uso pelos pais, de que forma que a tecnoferência, né, que esse uso interfere na relação entre esse pai e essa criança. Porque se existe um uso excessivo, com certeza a relação está desfavorecida. Qualquer uso excessivo de dispositivo mostra que esse uso excessivo entra no lugar de uma relação, de uma interação presencial, de uma conexão de fato, que não está sendo possível ou por falta de tempo, ou porque os pais também estão vivendo suas... E aí eu vou falar um pouquinho das questões que impactam a parentalidade e falar um pouquinho desse uso excessivo também. Mas, antes de falar um pouquinho sobre esses fatores que impactam, é importante a gente definir o que é uso problemático, tá? A gente deu isso lá na aula de vício em tecnologia, mas eu queria definir aqui com vocês quando a gente está falando de um uso problemático de tecnologia, né? Quando a gente está falando, por exemplo, das crianças, tá? Então, é uma criança que tem dificuldade na transição, ou seja, ela chora, grita, se desorganiza porque saiu de frente, né? Você tirou o iPad, ou você desligou a TV, ou você tirou o telefone, ela não tem essa capacidade de entender qual o tempo que ela tem de uso e, enfim, de ficar feliz porque ela vai partir daquela atividade para uma outra atividade. A gente vai falar de um comportamento furtivo, ou seja, quando essa criança esconde que ela está usando, quando ela mente sobre o tempo, quando essa criança tem como única fonte de prazer e distração o uso das telas, e quando essa criança está ali muito desregulada, irritada, ansiosa principalmente quando não tem acesso à internet, tá? Foi engraçado que esse final de semana eu fui pra minha casa aqui na Serra com os amigos. E faltou luz do dia, assim, devia ser umas 8 e pouca da noite. De 8 e pouca da noite às 11 da manhã. E as crianças estavam lá já, não sabiam mais o que fazer, né? E acordaram de manhã, já queriam pegar iPad e tal. E a gente falou, gente, não tem internet, não tem nada, não vai conseguir fazer nada, né? E aí uma delas virou e falou assim, peraí, deixa eu pesquisar o que fazer quando estamos sem internet. Aí a gente brincou, mas como é que você vai pesquisar se não tem internet? Não dá nem pra pesquisar, né? Então as crianças, de fato, elas estão tão atravessadas por isso que é difícil compreender como o mundo... E talvez a gente saiba, porque a gente viveu na minha geração um mundo ainda sem internet, um mundo ainda sem tecnologia. Eu fui criança sem a tecnologia me atravessar necessariamente, né? Então a gente não tinha essas opções. E as crianças de fato não sabem o que fazer sem a internet, sem um dispositivo, sem estar atravessado por isso, desde que, a não ser que a coisa esteja muito óbvia ali para ela na frente, né? A gente tá falando de um mau uso, a gente tá falando da criança que tem dificuldade na transição, tem um comportamento furtivo, ou seja, esconde o uso, tem a tecnologia como central na própria vida e que se desregula emocionalmente a partir da retirada desse dispositivo. E aí tem uma teoria super interessante que vai falar sobre alguns fatores que influenciam esse uso problemático, tá? Então eles falam de fatores proximais, que são aí elementos mais imediatos do ambiente familiar, que aumentam a probabilidade de uma criança usar essa mídia de forma desregulada. E aí a gente pode citar, e eu acho que esse é um ponto interessante dessa tese, que vai falar de um estresse parental elevado,
Pais emocionalmente sobrecarregados tendem a recorrer à tela como forma de pausa ou intervalo. Baixa autoeficácia parental, pais que sentem que não têm recursos para lidar com o comportamento da criança ou que se percebem incompetentes, acabam recorrendo à mídia como mediadora da relação e de fato ela é muito efetiva para esse fim. Fadiga emocional, pais esgotados que não se percebem capazes de manter uma presença ali ativa ou uma rotina estruturada sem o apoio de telas. E aí, gente, falando um pouquinho dessa teoria, embasando um pouquinho essa teoria, vamos pensar o nível de fragilidade parental nesse contexto que a gente vive um sistema econômico que é adoecedor para qualquer adulto, que exige desse adulto que a gente vive numa cultura de performance, onde a gente precisa falar na rede social que passou a tarde inteira deitada, descansando, é um crime gravíssimo. Ou seja, porque a gente precisa estar sempre mostrando produção. A gente precisa estar sempre produzindo, porque, afinal de contas, vivemos num mundo capitalista que exige de nós trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ter nossas conquistas, trabalhar para que nosso filho tenha a melhor escola. Então, quando tem filho, imagina, que eu estou falando de prejuízo na vida adulta como um todo. Quando a gente coloca nesse balaio, né, a parentalidade, isso ainda se intensifica. Por quê? A gente, hoje, os filhos, eles têm um papel diferente, e aí quem estava aqui comigo no retiro vai lembrar quando eu falo sobre todo o percurso da história das famílias, desde a Idade Média até na função que o filho tem hoje, central dentro da família. O que a gente percebe é que lá na Idade Média as crianças eram hipovalorizadas, ou seja, elas não tinham tanto, não se vinculava tanto com as crianças porque a gente tinha uma altíssima taxa de mortalidade, porque a criança era vista de fato como um mini adulto, não se existia essa ideia de um ser em desenvolvimento. Aos poucos essa ideia vai sendo introduzida, né, com a mudança de todo um sistema aí econômico também influenciando, até que a gente chega o estado que a gente tem hoje. Ou seja, nós temos hoje uma criança que ocupa um papel central nessa família e que é vista quase como um projeto que precisa dar certo. Me corrijam se eu estiver errada. Essa criança, ela se torna ali um projeto que precisa, assim, então eu preciso trabalhar muito para oferecer muito para essa criança, a depender do nível econômico e social. Eu preciso trabalhar para pôr comida de fato na mesa, para sustentar minimamente, garantir. Tem pais que precisam garantir a sobrevivência dos filhos. Aí quando você vai falar com eles sobre conexão, isso não faz nem sentido para eles, porque eles estão ali tentando sobreviver de fato. Então, em qualquer nível, tem essa necessidade de produtividade. E isso traz um fator que é o fator estresse e fadiga muito grande para os pais. A gente não pode desconsiderar essa perspectiva quando a gente está falando de por que esses pais não se conectam com seus filhos. É só porque eles não querem? É só porque eles não tiveram isso? É só porque a gente está falando de uma mudança de padrão de educação e a gente está lidando com pais que não tiveram essa conexão toda com seus pais? Não, a gente está falando de um contexto que é um contexto naturalmente adoecedor, tá? Então a gente tem adultos adoecidos lidando com a parentalidade, lidando com essa facilidade de distração que é a tecnologia e precisando de fato se conectar mais com essa criança que exige mais
conexão para que ela se sinta minimamente protegida dos perigos digitais. Porque outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Sobre conexão. Muito se fala sobre conexão, é a falta de conexão, é a falta de conexão. Eu parei para pensar um pouquinho, falei, meu Deus, que conexão é essa que eu tinha com os meus pais? E fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Qual era essa conexão que eu tinha com os meus pais? Eu tinha muito mais tempo com meus pais. Mas essa conexão que eu acho que as crianças precisam hoje, por todos os riscos e perigos que elas estão mais envolvidas, essa conexão, eu acho que eu não vivi. Eu vivi, eu tinha mais tempo. Meu pai não trabalhava tanto, meu pai era engenheiro, mas ele tinha um certo horário para chegar em casa. Minha mãe estava ali disponível para mim. Foram muitas mudanças, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, que foi muito importante para as mulheres, mas que tem um prejuízo para as relações também, né? Não necessariamente prejuízo, mas que tem impacto para as relações, tá? Então, o que a gente tem hoje é um contexto desfavorável, tanto em termos de saúde psíquica, quanto em termos de riscos efetivos para essas crianças, e que exigem ainda mais desses adultos algo que eles não têm para dar. E aí a gente vê adultos adoecidos e crianças adoecidas. E essa criança lidando com um concorrente aí, que são, né, os jogos, as redes sociais, tudo essas big techs investindo de fato em como ter a atenção dessas crianças. Então eu acho que o que a gente tem é uma luta desleal e que os pais estão de fato perdendo muito essa batalha. Então o nosso papel é justamente ajudar esses pais a compreenderem os riscos e a compreenderem os padrões de utilização de tecnologia, de qual espaço que essa tecnologia, de qual espaço que esse tablet, qual espaço que esse celular está ocupando na relação entre esse pai e esse filho. E a gente só vai fazer isso na medida em que a gente ajuda eles a refletirem sobre o próprio uso, sobre para que eles estão utilizando, para que eles estão ali enquanto estão diante da criança, estão olhando o telefone. Se ele já está num nível de vício mesmo, que ele não consegue mudar, como ele pode fazer isso? O quanto que ajudá-los a refletir quais os impactos dessa falta de conexão. E eu fico pensando também, outra reflexão que eu faço, que eu tenho feito sobre isso, é essa questão do filho como um projeto, né? Como um projeto que precisa dar certo. Um projeto que precisa dar certo, ele tá sempre lá no futuro, né? Então eu preciso que meu filho tenha uma boa escola, que ele saia da escola. A escola tem que ser bilíngue. Se não for bilíngue, ele tem que sair da escola e tem que ir pro inglês. E precisa fazer música também, porque, né, criança desenvolve a parte musical na infância, o cérebro está mais aberto a isso, então na infância precisa fazer música. Se quiser aprender uma terceira língua também tem que ser na infância. Tem a saúde. Não, a saúde precisa, né, ele precisa fazer esporte. E para não mexer nas telas, eu preciso encher essa criança de atividade. E aí, aonde cabe a relação? Aonde cabe a intimidade? Qual o tempo que essas famílias têm de intimidade de fato? Porque aí chegam os pais cansados em casa, essa criança cansada em casa, e eles recorrem a quê? Eles recorrem ao uso da tecnologia. Eles recorrem ao tablet, recorrem ao desenho, recorrem ao celular. E aí, enfim, a gente já sabe qual é o resultado. Então eu dividi um pouquinho com vocês as minhas reflexões a partir dos prejuízos mesmo, né? Desse uso da tecnologia. E um especificamente que tem me chamado bastante atenção toda vez que eu ando aqui no meu condomínio, ou que eu converso com uma mãe de recém-nascido, com alguma mulher ou mãe ou pai de recém-nascido, a forma como esse vínculo está sendo atravessado desde o início. Esse é um ponto que me toca, assim, de uma forma muito especial. Quando eu tô ali diante de famílias com bebês pequenos, ou tô observando as babás com bebês pequenos
no meu condomínio, tá? Porque assim, nos primeiros meses de vida, o bebê precisa de uma figura cuidadora de alta responsividade. Não é à toa que todo o organismo, os hormônios mudam dessa mulher, para que essa mulher esteja ali totalmente focada neste bebê. A gente tem uma mudança fisiológica da mulher que se prepara e se estrutura para receber esse bebê. Cognitivamente, hormonalmente, emocionalmente, essa mulher está ali programada para se doar, né? Para acolher, para atender aquelas necessidades da criança. Bowlby já fala muito disso, né? Que a questão do desenvolvimento do apego seguro, que ele se constrói através dessa disponibilidade emocional e física da mãe, dessa responsividade que são esses olhares trocados, os gestos repetidos, essa previsibilidade da resposta materna que dá ao bebê essa experiência de que o mundo é de fato seguro, que é um lugar seguro. Se nesses momentos iniciais a mãe está dividida ali com a tela do celular, se o olhar dessa mãe está constantemente desviado, eu fico pensando quais as consequências dessas ancoragens afetivas que são bem iniciais, de que forma que isso vai começar a ser atravessado. A consequência não é um bebê, necessariamente só um bebê frustrado. A gente corre riscos mesmo em termos de base de segurança emocional, de regulação emocional, de segurança afetiva, tá? Então, quem trabalha aí com perinatalidade, fique atento em termos de tecnoferência nesses primeiros momentos, tá? Então, converso muito com os pais, às vezes amigos meus que têm babás pequenas. Isso é uma coisa que eu faço, que eu tive ajuda aqui com as minhas filhas. Eu tive filhas com 1 ano e 4 meses de diferença, então não tinha como ficar full time, mesmo assim eu não dava conta sozinha. E aí, isso era algo que eu fazia o tempo todo, você pode usar o celular em vários momentos aqui, mas quando tiver com a fulaninha, quando tiver com o fulaninho, eu prefiro que você esteja com ela de fato. Olhando para esse bebê ele busca esse cuidador, seja mãe, seja babá, seja avó, seja o pai, ele busca a interação no olhar, através dos sentidos, no toque, na maneira que ele consegue um sorriso quando ele faz uma gracinha. Só que isso está sendo constantemente atravessado pelo celular. E o que a gente sabe é que essa falta de resposta gera insegurança emocional, gera a percepção de que o mundo é inseguro, tá? Então fiquem atentos aí quem trabalha também com perinatalidade, tá? Porque a gente percebe que, falando até em termos linguísticos, né, que esse ambiente, dependendo da qualidade de interação, a gente tem prejuízos de fato na oportunidade de escuta, na nomeação de emoções, nas experiências linguísticas entre pais e filhos. E a linguagem, ela não é só uma ferramenta de comunicação. A linguagem é o alicerce para o pensamento crítico, para a autorregulação, para o desenvolvimento socioemocional. É através da linguagem que a gente passa os valores para os nossos filhos. É através da linguagem e da escuta que a gente ensina e que a gente corregula as crianças. Eu acho que essas informações são importantes para que a gente fique muito atento quando estivermos ali diante de pais ou de comportamentos mais irritadiços das crianças e que já são, às vezes, muito conscientemente trazidos pelos pais relacionados ao uso da tecnologia, tá? Mas que talvez eles não consigam ter consciência do quanto que essa tecnologia não só atravessa a vida daquela criança que está irritada, ela atravessa, ela não está ali passando paralela a eles e indo direto na criança, não, ela está atravessando a relação entre pais e filhos. Então, de que forma que, e ajudá-los a refletir de que forma que essa tecnologia
atravessa a relação, qual é o lugar dessa tecnologia nessa família, de que forma que é o uso tanto pelos adultos quanto pelas crianças, e como está de fato essa conexão. Esses pais, eles conseguem dar, e a gente fala muito assim, precisa de tempo, né, de tempo de qualidade, né? Eu acho que a criança, ela precisa de tempo e de qualidade, tá? Não é só meia hora de tempo de qualidade que vai dar conta da demanda emocional dessa criança, tá? Então, cada vez mais a gente precisa ajudar os pais a perceberem, e aí não trazendo isso como culpa ou como mais uma exigência dos pais, tá? A ideia aqui é ajudá-los a perceber de uma forma empática, não julgadora, tudo aquilo que a gente fala, né, em termos dos 5 níveis de intervenção da metodologia de orientação, que é da nossa metodologia da formação, de ajudá-los na reflexão através de uma postura acolhedora, para que a gente não seja mais algum aspecto de exigência para esses pais, porque a gente já sabe que eles são muito exigidos no sentido de eles precisam dar conta dentro de um contexto que é adoecedor. E a gente não pode ser mais um ponto de adoecimento, o que a gente vê muito por aí quando a gente fala de uma educação de uma educação parental normativa, tá? Quando a gente traz muito deverias sem acolhimento, quando a gente traz muito deverias de forma padronizada, sem entender qual é a necessidade daquela criança, o que esses pais podem fazer em termos de melhoria nessa interação. Será que eles têm espaços livres de celular estabelecidos, algumas regras estabelecidas em casa? Será que eles têm prazer em atividades junto com os filhos? Será que essa criança tem espaço para conversar com os pais sobre minimamente aquilo que ele consegue utilizar de tecnologia, ele consegue dividir com os pais sem ser recriminado? Isso tudo precisa ser questionado, ajudar os pais a terem consciência. Quando a gente fala de parentalidade de consciência, que é um modelo científico que a gente gosta, né? Assim, um modelo de parentalidade que a gente gosta de buscar, que é a parentalidade consciente, é buscar esse tipo de reflexão com os pais, para que eles tenham consciência de algo que muitas vezes atravessa de forma sem que eles percebam o grau de cansaço, o grau de sensação de inadequação parental, isso tudo sendo trabalhado, né? Diminuir um pouco até em termos de exigências dessa parentalidade perfeita, mostrar que essa desregulação emocional que ele não aceita, que ele não permite, de vez em quando tem lugar e que tá tudo bem e que existe formas de reparar as relações a partir disso. Quando a gente vai trabalhando isso com os pais, a gente vai ajudando a criar um ambiente de maior conexão, para que ele pense de fato. Muitas vezes eu gosto de perguntar para os pais: você conhece de fato seu filho? Ou o seu filho te conhece? Ele sabe do que você gosta? Ele já ouviu uma história sua? Esse nível de intimidade é que deixa de existir quando a gente tem um projeto que precisa dar certo. Quando a gente pensa só no futuro e a gente deixa de fato de se conectar efetivamente com essa criança. Certo, minha gente? É isso tudo que eu queria dividir aqui com vocês. A Renata tá falando que... Bora conversar, gente. Agora a gente tem um tempinho aí pra trocar um pouquinho. Conversa aqui comigo, que eu estou sozinha falando aqui. Geralmente tem Fabrícia pra dividir isso aqui. A Jordana falou: que olhar. Não sei exatamente do que você tava... Em que momento você falou. A Renata fala que período de férias fica notória essa situação de desgaste, né? Do desgaste emocional. Aí disso que você tá falando, Renata? Desse cansaço dos pais, ou dessa falta de intimidade, de não saber exatamente o que fazer. Quando vocês ouviram a palavra tecnoferência, o que vocês acharam que era? Me contem um pouquinho. E me contem também, assim, qual foi o aprendizado de vocês nessa conversa, o que vocês levam daqui. A Glória falou sobre parentalidade consciente, que é o nosso foco, né? O nosso objetivo é trazer consciência para os pais. Exatamente, Renata. Eu tô aqui sofrendo porque as férias das minhas filhas vai acabar. Não que foram fáceis, não foram fáceis não, porque eu não parei de trabalhar, não parei o mestrado.
quando elas ficam em casa, acabam se utilizando mais os dispositivos. Então, de vez em quando, eu precisava que elas fossem para casa dos amigos para eu conseguir trabalhar e para que elas não ficassem aqui olhando para a TV o tempo todo. Mas eu amo esse tempo mais livre, sem interferência de pressa. O que me incomoda mais outro dia eu tava pensando nisso. Falei, cara, o tempo todo eu falo pra essas crianças, a gente tá atrasada, a gente tá atrasada, a gente tá atrasada. Essa sensação de que não tem tempo pra nada me incomoda muito e atravessa muito a relação com elas, né? Pais se propõem a assistir um filme com os filhos e não largam o celular. Exatamente. E aí depois você não tem nem o que conversar sobre o filme, né? Muitas vezes a gente tem, a partir de um filme, a gente tem tantas conversas interessantes com as crianças. É você se mostrar interessado nesse mundo delas. Geralmente você vai assistir um filme mais infantil, né? Então, quando você tá assistindo, você tá ali, ainda que você esteja diante das telas, mas você tá ali numa relação também, né? Gente, eu amo, Aline, as férias, só de pensar que eu não preciso acordar às 6 horas da manhã todos os dias, já tô sofrendo com isso. Semana que vem começa, né? Acordar às 6 horas da manhã. A Glícia falou, o trabalho é o dinheiro, é mais importante pagar boleto. Sim, e é importante mesmo, tá? Não tô aqui dizendo que não é, não. A questão toda é que a gente tem um modelo econômico e um modelo cultural que faz com que a gente, de fato, tenha menos tempo de conexão com as pessoas e entre pais. E não só na nossa vida, pensando numa relação simétrica ali entre amigos, mas as crianças são impactadas profundamente por essa cultura de performance, pela falta que essa cultura tem como consequência, né? Sinto que sempre precisamos ter ideias nas férias, né? A maioria torcendo para as férias acabar, professores torcendo para sair de férias, um horror. Me incomoda porque parece um jogo de empurra dessas crianças. Exatamente isso. Gente, amei. Acho que é bem né, nesse caminho que a gente precisa seguir. Contem com a gente. A gente acabou de, né, nossa formação, a gente teve um retiro aí, um dia super gostoso, a gente acabou de fechar turma para nossa formação, mas se alguém tiver interesse em participar, já corre lá, se inscreve na lista de espera. A gente tem lá na nossa bio um linkzinho que você pode se inscrever para a lista de espera para a próxima abertura da formação, tá? E Renata, sei que Renata entrou agora, nossa aluna, seja muito bem-vinda. A gente ainda vai discutir muito isso lá dentro também. Bom, tchau, gente. Boa noite.